Fala nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedor. Eu vou trazer nesse vídeo aqui para vocês uma análise muito interessante, uma análise que eu achei muito boa e fria com relação a esse início de temporada do Sport Clube Bahia. Até porque muitas coisas que vocês vão ouvir agora são coisas que eu concordo. Inclusive teve um comentário de um inscrito aqui no canal onde ele colocou assim: e o Bahia não briga por título, Tom? Eu disse ainda não. Na minha opinião, não, porque eu acho que o time ainda precisa de mais contratações para você chegar em um patamar para brigar por um título de campeonato brasileiro. Eu leio todos os comentários, viu? Eu leio todos os comentários. Então, assim, essa análise que o Eugênio Leal, junto com o pessoal do esporte da ESPN, eu vou trazer aqui para vocês, eu acho que reflete bem o que eu penso e talvez ajude até a vocês também colocarem os pezinhos um pouco mais no chão, porque de fato a contratação é boa, de Everton Ribeiro é muito boa. O time do Bahia melhora do time do ano passado para esse ano, sim, melhora. Mas o Bahia ainda tem condições já de brigar por título de campeonato brasileiro, como eu já vi alguns falando. Na minha opinião, não. A gente precisa ainda melhorar muito esse elenco para poder chegar a esse nível. Agora, competições internacionais, sim. Eu acho que o Bahia pode sim ter a obrigação de brigar por competições internacionais. Inclusive, nesse vídeo de agora, vocês vão ver frases do tipo: não duvide do Bahia nesta temporada. Falta, ele também, outra coisa interessante que ele fala, para vocês observarem que ele está atento realmente ao Bahia. Ele fala sobre a falta de centroavante, a falta de um zagueiro, fala sobre briga por título e também, obviamente, que o Bahia está montando um time bem forte. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor que não custa nada, já chega aqui do ladinho, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Vamos lá, gente, bora ver essa análise porque tá muito boa. Eu já quero pedir a vocês, de cara, assistam, compartilhem com seus amigos, mostrem para eles, principalmente aquele amigo que está muito empolgado, colocando muitas expectativas para depois até não serem frustradas simplesmente por uma empolgação ainda desnecessária. O time do Bahia está sendo construído para brigar por títulos, mas ainda a gente precisa ter nossos pezinhos no chão. Vamos ouvir. As palavras são fortes do Everton Ribeiro, né? Surpreender, projeto ambicioso, ganhar títulos, fazer história. Tá nesse caminho o Bahia ou é um exagero ainda dizer isso? Não, demonstra, principalmente com a chegada do City, né, do grupo City, que sofreu na temporada passada, que nessa temporada a coisa vai ser diferente. Pelo menos está montando um elenco para isso. Está com um projeto para isso. O planejamento de futebol deles é justamente para que nessa temporada, não sei se vai bater título, mas é para brigar ali por vaga em Libertadores da América, por competições. Não duvide do Bahia nesta temporada. Vamos colocar o Eugênio na parede, porque o Eugênio falou agora, se o Corinthians vai atrás do Gabigol, ele está mostrando força no mercado, não é isso? Uhum. Grandeza. Agora eu quero ver se você vai falar de frente do Bahia. Estamos de olho em você, Eugênio. Diga. Há uma diferença entre Gabigol e Everton Ribeiro, que é a diferença de idade. O Gabigol está com 27 anos, não é isso? Isso. O Everton vai virar 35. O Gabigol está no auge da carreira dele, pelo menos na teoria, né? Carreira teoricamente, de futebol. Né? Aquele é o momento, né, em que você, dos 27 aos 30 anos, é quando você está com muita experiência já e ainda com uma condição física excelente. Depois a coisa vai mudando. O Everton Ribeiro é uma bela contratação do Bahia, mas não é no peso que teria a contratação do Gabigol por um outro clube, seja o Corinthians, seja qualquer outro, nesse momento. Mas não é de peso por causa da idade? Qualifica muito. Não, estou falando, não é do mesmo peso do Gabigol. Essa é a diferença que eu estou colocando. Sim, é um jogador que vai mudar o padrão do Bahia, que coloca o Bahia numa outra relação. Porque é um investimento. A gente viu um Bahia no primeiro ano do City ainda montando um elenco. Teve uma contratação grande de jogadores no início da temporada passada, outros vieram no meio do ano que deram uma melhorada no elenco, mas ainda não era um time, e por isso brigou contra o rebaixamento,
comparado aos melhores times do Brasil. E a chegada do Everton Ribeiro ainda não coloca o Bahia entre os melhores times do Brasil. Vai melhorar o nível técnico do time. As chegadas dele, do Jean Lucas, que está para ser anunciado oficialmente, e de outros que têm sido falados aí no Bahia. Caio Alexandre. São jogadores que vão melhorar o time do ano passado, mas ainda não colocam o Bahia no patamar dos melhores times do Brasil, daqueles que vão disputar título. Acho que é uma coisa progressiva. Sim. Ele Precisa vem... demais. O Everton Ribeiro não vinha sendo titular no Flamengo, por exemplo. Ele vem, o Flamengo fez proposta, mas uma proposta diferente da do Bahia, porque para ele não era uma prioridade. Ele passa a ser o carro-chefe do Bahia ao lado do Cauli, que é um jogador mais jovem. E que o Bahia está segurando. Que não é fácil segurar, porque ele se destacou muito ano passado. Então é preciso encorpar o time em quase todas as posições. No ataque, o Bahia não tem um centroavante que bata no peito e fale, sou centroavante de time que vai brigar por título. Não tem. O Bahia ainda tem zagueiros que precisam, né? Então, desde o goleiro até o centroavante, o Bahia precisa, para mudar de patamar realmente, contratar 7, 8 Everton Ribeiros. Então, é uma coisa de cada vez. Melhora, a gente está vendo um movimento no Bahia no mercado, de melhorar em relação ao ano passado, mas não ainda para alçá-lo ao primeiro patamar do futebol brasileiro. Gostei de pressionar o Eugênio, porque eu concordo com você. Obrigado. Provavelmente seremos xingados. Eu gostei dessa análise que ele fez, eu achei que foi uma análise muito interessante, porque vai muito com o que eu penso. Eu não vejo o Bahia brigando por título, como eu já vi alguns torcedores falando, eu acho que precisa segurar um pouco as emoções, até para poder não se frustrar de forma desnecessária. Everton Ribeiro é uma grande contratação, sim, principalmente se você pegar o time do Bahia do ano passado, mas, como eu venho falando aqui, o time vai sendo construído gradativamente, precisa de mais. E ele colocou 2 pontos interessantes, zaga e ataque. A gente não tem um centroavante à altura de um time que vai brigar por título, mas sim, competições internacionais, eu acho que o Bahia tem obrigação. Vamos lá. Por alguns torcedores do lindo Bahia, mas é a realidade. Tem que melhorar ainda mais para brigar com as feras. Quem são as feras? Galo, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, campeão da Libertadores, não dá para tirar. E manutenção de elenco, né? Mas essas ações, elas mostram realmente um Bahia em crescimento. A manutenção do Cauli e a chegada do Everton Ribeiro já Força são 2 sinais de força maravilhosos. Mas precisa mais, ou não? É que mostra que, desculpa, mas mostra que tem dinheiro e não tá assim vendendo, vem um clube e vou te oferecer tanto. Não, eu tenho dinheiro para manter ele aqui por esse tanto. Então, é um outro momento em relação à história do Bahia. E o Everton Ribeiro isso é também, óbvio. porque outros clubes queriam o Everton Ribeiro. Exato. E assim, até comparando com a história do Gabigol, para mim esse é o posicionamento do Bahia ideal. Nenhum alarde. Do nada surgiu a história e já estava praticamente certo. E até falando... Uma cutucadinha no Corinthians? Eu acho que sim, foi. Porque assim, acho que esse é o posicionamento que tem que ser. Eu concordo assim, com você não tem que fazer alarde de alguma coisa de possibilidade, por mais que mostre a pretensão, como o Eugênio lembrou bem, de um time que quer se impor no mercado, mas isso também às vezes acaba se prejudicando em relação ao torcedor, quando você não consegue, gera uma expectativa de quem possa vir no lugar desse jogador que não veio, e o Bahia foi lá, certeiro num jogador que todo mundo queria, porque ainda pode entregar bastante, mas eu vou muito na linha que vocês colocaram. Acho que não dá para achar que veio o Everton Ribeiro e que agora já é um time que mudou de patamar. A gente tem que lembrar que o Bahia é um time que escapou do rebaixamento na última rodada, e isso não pode ser ignorado. Mas tem a demonstração de força, para mim, que já são 3. A contratação do Everton Ribeiro, você segurar o Cauli com um desejo do Palmeiras da forma como foi, e a partir do momento que você anuncia um técnico como o Rogério Ceni no meio da temporada, numa situação bem delicada, o Rogério poderia não ter pego, para mim é um dos principais técnicos brasileiros na atualidade, ele poderia não ter pego se ele não acreditasse no projeto. Ainda mais assinando um contrato até 2025, então não é um contrato que ele assinou pontual, de repente depois eu vejo se continua ou não. Não, ele assinou por 2 anos e meio, né? Quase 2 anos e meio quando ele assinou. Então mostra muito a gente pode ver o Bahia de 2 formas. Ou o time que quase caiu, ou o que ele quer se tornar. E acho que os últimos sinais com o Rogério,
segurando o Cauli por enquanto, o Everton Ribeiro. Eu acho que ele dá um sinal muito mais dessa segunda versão. Só que chegar nessa versão aí, ainda falta muita coisa. Não é que o Bahia já está entre os principais candidatos aos principais títulos do Campeonato Brasileiro, mas ele dá sinais que ele pode chegar nesse patamar. Perfeito. Você deu o gancho para a gente mostrar uma tela com números de Everton Ribeiro trabalhando com o Rogério Ceni. Se encontraram no Flamengo. Foram campeões brasileiros. Sim. Olha aí, mapa de movimentação de Everton Ribeiro com o Ceni no Flamengo, sem contar o estadual. Muita movimentação por todo o campo, mas um destaque para o lado direito, né, Eugênio? Assim, naquele momento do Flamengo, né, naquele desenho que o Rogério Ceni fez no Flamengo, ele era o cara do lado direito, né? Ele fazia aquele espaço, claro. Eventualmente pingava em outra parte do campo, mas você vê ali que é muito concentrado, né, numa intermediária pela direita, sem ir tanto ao fundo assim, que é um meia pela esquerda, pela direita, que trazia a bola para o centro para ajudar na construção. Basicamente também um espaço que ele ocupou muito com o Jorge Jesus, né, que tinha saído não fazia tanto tempo assim do Flamengo, quando chegou o Rogério Ceni, o Rogério que redesenhou algumas questões no Flamengo, especialmente colocando o William Arão como zagueiro, né, adaptando o Arão como zagueiro, mas não mexeu naquele grupo da frente ali. E o Diego Everton jogava mais de meio-campista mais recuado, não era? Sim. Com o Rogério Ceni, né? Porque quando o Arão passa a ser o zagueiro, ele reconduz o Diego ao time. Agora, eu não sei se vai ser assim no Bahia, se ele vai jogar ali, aberto. Pode ser que sim, pode ser que ele jogue aberto. Talvez o Rogério o use mais por dentro. Esperar uma montagem de time que o Rogério vai fazer a partir das contratações que ainda estão chegando. O Caio Alexandre, pretendido por muitos clubes, um deles o Palmeiras, está perto de fechar com o Bahia também, que está perto de fechar com o Jean Lucas, que começou bem no Santos, terminou muito mal, mas é um bom jogador, não é? E o Bahia está de olho, o Eugênio falava de um atacante, o Bahia está de olho no jogador do Fulham, né, que é o Carlos Vinícius, que também é pretendido pelo Palmeiras. Grupo City aqui, ó. Aí chegando ali, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Carlos Vinícius, fica um time forte, fica bem forte. Mas é o que a gente falou, assim, por enquanto, acho que dá bons sinais, mas a gente tá falando já de 3 nomes que ainda não estão no elenco. Então aí, com esses 7, 8 Everton Ribeiro, como o Eugênio colocou, aí acho que aí a conversa é outra. Mas por enquanto não dá para colocar o Bahia nesse patamar, mas acho que o caminho é bastante promissor para o torcedor. Como você imagina o Everton Ribeiro com o Ceni no Bahia? Ou é difícil imaginar antes, pensar? É difícil imaginar, até pela combinação com o Cauli, assim, até porque são jogadores que podem alternar, tanto jogar centralizado ou um pouco mais para o lado. Eles vão ser os 2 articuladores, vai ter algum jogador mais aberto que o Bahia vai buscar para ser titular ou não. Então, assim, acho que vai depender muito ainda do que o Ceni tem em mente. E ainda por a gente falar de um time que ainda vai Ademir jogou muito por ali, não jogou? Também. E aí é um jogador que daria uma característica diferente, né? Bem diferente. De mais profundidade. Daria para jogar os 3 perfeitamente, mas vai mudando as características. Até o Biel. Exato. Então, assim, é difícil você... Tá aí, galera. Eu ia até encerrar. Eu ia encerrar antes, mas a análise estava influindo de uma forma tão legal que eu preferi até deixar para vocês assistirem toda. E assim, eu gostei muito da análise, uma análise bem fria. Eles falam com muita propriedade sobre o Bahia e vocês observem o tanto de repercussão que essa contratação de Everton Ribeiro vem trazendo para o Bahia e porque está abrindo os olhos da imprensa nacional para que o Bahia está pretendendo nessa temporada de 2024 e a partir desta temporada de 2024, porque não é somente nessa temporada, é a partir dessa temporada de 2024, as próximas temporadas, o que o Bahia vem montando gradativamente, certo? Então, eu gostei muito, quero que você deixe a opinião de vocês, tá certo? E vou finalizar por aqui. Volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Então você está no lugar certo. Tamo junto, até a próxima.